Felicidade plena. Como alcançá-la? Capítulo 11. O privilégio de falar com Deus. Deus nos fala pela natureza e pela revelação, através de sua providência e pela influência de seu Espírito. Isso, porém, não basta. Precisamos também abrir a Ele o nosso coração. Para ter vida e energia espirituais, necessitamos manter verdadeira comunhão com o Pai Celestial. Nossos pensamentos podem dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos. Mas isso não é, no sentido mais amplo, ter comunhão com Ele. É preciso que tenhamos alguma coisa a lhe dizer acerca de nossa vida. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário para que Deus nos conheça, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Ele. Quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deviam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades diárias a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados. A certeza que lhes deu de que suas orações seriam ouvidas nos é dada também. Jesus mesmo, enquanto estava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. O Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraqueza, tornando-se um suplicante junto de seu Pai para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois, como nós, em tudo foi tentado. Mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e tristezas no mundo de pecado. Sua humanidade tornou a oração uma necessidade e um privilégio para ele. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais nós devemos, débeis e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de fervorosa e constante oração. O Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu amor ilimitado. É de admirar que oremos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. Contudo, há muita relutância de nossa parte para levar a Deus nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, cheio de infinito amor, inclina-se para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar? Mas eles oram tão pouco, tão pequena fé exercem. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, têm prazer em estar na sua presença, consideram a comunhão com Deus sua maior alegria. Os filhos da terra, porém, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz de seu Espírito, sem a companhia de sua presença. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os levam ao pecado. E tudo isso acontece por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes ofereceu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração e vigilância constante, estamos em perigo de nos tornar descuidados e nos desviar do caminho verdadeiro,
O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações e a elas atenda. Uma das primeiras é sentir nossa necessidade de seu auxílio. Ele prometeu: vou fazer com que caia chuva no deserto e que em terras secas corram rios. Isaías 44, verso 3. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Ao contrário, não pode obter a bênção de Deus. Nossa grande necessidade é, por si mesma, um argumento e intercede em nosso favor de modo muito eloquente. Temos, porém, de buscar ao Senhor, a fim de que faça essas coisas por nós. Ele diz: peçam e receberão. Mateus capítulo 7, verso 7. Ele não deixou de entregar nem o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que também não nos dará de graça todas as coisas? Romanos 8, capítulo 32. Romanos 8, versículo 32. Se guardamos ainda iniquidade em nosso coração, se nos apegamos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração da pessoa arrependida e sincera será sempre aceita. Depois de termos nos arrependido de todas as faltas que nos são conscientes, poderemos crer que Deus atenderá às nossas orações. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É o mérito de Cristo que nos salvará. Seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma parte a fazer para cumprir as condições da aceitação. Outro elemento da oração perseverante é a fé. Porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Hebreus capítulo 11, verso 6. Jesus disse a seus discípulos: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo será dado a vocês. Marcos capítulo 11, verso 24. Será que cremos em sua palavra? A certeza que Ele nos dá a ampla, sem limites. Aquele que promete é fiel. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e no tempo desejado, devemos assim mesmo crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos tão cheios de faltas e possuímos uma visão tão estreita que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós. O Pai Celestial amorosamente atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos se com a visão divinamente iluminada pudéssemos ver todas as coisas como elas são na realidade. Quando nossas orações ficam aparentemente sem resposta, devemos nos apegar à promessa de Deus, pois virá por certo a ocasião de serem atendidas e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Pretender, no entanto, que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para deixar de conceder qualquer benefício aos que são sinceros. Não tenha medo de confiar nele, ainda que não veja resposta imediata para suas orações. Apoie-se na segura promessa: peçam e receberão. Se tomarmos conselho
com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos resolver tudo que não podemos compreender claramente antes de ter fé, as dificuldades apenas aumentarão e se complicarão. Mas se chegarmos a Deus convencidos de nosso desamparo e dependência, tais como somos, e com humilde e confiante fé levarmos nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito e que tudo vê na criação, governando todas as coisas por sua vontade e palavra, Ele pode atender e atenderá ao nosso clamor e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera, somos ligados com a mente do infinito. Não podemos ver, no mesmo momento, evidências claras de que a face de nosso Redentor se inclina para nós em compaixão e amor, mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, contudo, sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Quando pedimos misericórdia e bênçãos de Deus, devemos ter no coração um espírito de amor e perdão. Como poderemos orar? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não obstante alimentar um espírito de ódio. Se esperamos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. A perseverança na oração é também uma condição para que seja atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e experiência. Devemos perseverar em oração, agradecendo a Deus. Pedro recomenda aos crentes: vocês devem orar, ser prudentes e estar alerta para poderem orar. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Paulo instrui: mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e sempre orem com o coração agradecido. Filipenses capítulo 4, verso 6. Porém vocês, meus amigos, diz Judas, orem no poder do Espírito Santo e continuem no amor de Deus. Judas, verso 20 e 21. A oração constante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida e de nossa vida voltam para Deus pureza e santidade. É necessário que a oração seja diligente. Coisa alguma deve fazer com que você deixe de orar. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para conservar aberta a comunhão entre Jesus e você. Procure toda oportunidade para ir aonde se costuma fazer oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever e atentos e ansiosos para receber todos os benefícios que possam obter. Aproveitarão todas as oportunidades de colocar onde possam receber raios de luz do céu. Temos de orar em família, mas acima de tudo não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. É impossível uma pessoa prosperar se não ora o suficiente. A oração familiar e a oração pública não bastam. Sozinho, abra o seu coração aos olhos de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele. O Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar essas petições em que a alma entrega a Deus suas dificuldades. Na oração secreta, a pessoa está livre das influências do ambiente, livre do excitamento. Calmamente, mas com fervor, pode buscar a Deus. A influência que vem daquele que conhece os segredos será suave e permanente. Seu ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé calma e singela, o ser humano mantém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que irão fortalecê-lo e sustentá-lo no conflito contra Satanás.
Deus é nossa fortaleza. Aleluia. Ore no seu aposento particular. Enquanto você executa seus afazeres diários, ore muitas vezes. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça como se fossem precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele que dessa maneira se firma em Deus. Não há tempo nem lugares impróprios para fazer uma prece a Deus. Nada nos pode impedir de elevar o coração no espírito de uma oração sincera. Entre as pessoas da rua, em meio a uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, solicitando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Independente de onde nos encontremos, podemos manter comunhão íntima com Deus. A porta do coração deve estar constantemente aberta, sempre pedindo a Jesus que venha habitar em nós como seu hóspede, como hóspede celestial. Ainda que nos encontremos num ambiente imaculado e corrupto, não somos forçados a respirar os odores poluídos deste mundo, mas temos condições de viver no puro ambiente do céu. Podemos fechar todas as portas a imaginações impuras e pensamentos profanos, conduzindo nossa alma à presença de Deus, por meio de sincera oração. Aquele que se acha aberto para receber o auxílio e a bênção de Deus, poderá viver num ambiente mais santo que o da terra e ter constante comunhão com o céu. Precisamos ter uma visão mais clara acerca de Jesus, bem como uma compreensão mais ampla do valor das realidades eternas. O coração dos filhos de Deus tem que se encher da beleza e santidade, e para que assim seja, devemos procurar a divina revelação das coisas celestiais. Que o nosso interior se abra e se eleve, a fim de que Deus possa nos proporcionar um vislumbre maior da atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão ligados a Deus que em cada provação inesperada, nossos pensamentos sejam direcionados para Ele, de modo tão natural como a flor se volta para o sol. Conte sempre ao Senhor acerca de suas necessidades, alegrias, tristezas, cuidados e temores. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, não poderá cansá-lo. Aquele que conta os cabelos de nossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Tiago, capítulo 5, verso 11. Seu coração amorável se comove com as nossas tristezas, e quando falamos delas, entregue-lhes tudo quanto causa insegurança em você. Coisa alguma é muito grande para Ele, pois sustenta os mundos e dirige todo o universo. Nada do que, de algum modo, se relacione com a nossa paz é tão insignificante que Ele deixe de observar. Não há em nossa vida nenhum capítulo obscuro demais que Ele não possa entender, dificuldade alguma tão complicada que Ele não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhes perturbe a paz de espírito, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios sem que seja observada pelo Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele cura o que estão desanimados e trata os seus ferimentos. Salmos capítulo 147, verso 2 e 3. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado seu bem-amado Filho. Jesus disse: naquele dia vocês farão pedidos em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês,
fui eu quem os escolhi. Assim o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. João capítulo 16, versos 26 e 27. E João capítulo 15, verso 16. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar seu nome no começo e no fim da oração. É orar segundo a mente e o Espírito de Jesus, crendo em suas promessas, descansando em sua graça e fazendo suas obras. Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo com o objetivo de nos consagrar a práticas de piedade. Nossa vida deve ser tal como foi a de Cristo, dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. A pessoa que não faz outra coisa além de orar, em breve deixará essa prática, ou suas orações acabarão se tornando formais e rotineiras. Quando os homens se retiram da vida social, param de cumprir seus deveres cristãos e levar sua cruz, quando deixam de trabalhar com zelo pelo Mestre, que com tanto amor por eles trabalhou, perdem o objetivo essencial da oração, não sendo mais estimulados às devoções. Suas preces se tornam pessoais e egoístas. Não podem orar a respeito das necessidades humanas ou da edificação do reino de Cristo, rogando forças para o trabalho. Ao nos privarmos da alegria de nos reunir uns com os outros para fortalecimento e ânimo no serviço do Senhor, nosso prejuízo será grande. As verdades de sua palavra perdem o vigor e a importância para nós. O coração deixa de ser iluminado e comovido por sua santificadora influência. A espiritualidade declina. Perdemos muito em nossas relações como cristãos devido à falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se fecha em si mesmo não está preenchendo o lugar que lhe foi designado pelo Senhor. O devido cultivo dos traços sociais de nossa natureza nos leva a ter simpatia pelos outros, sendo um meio de nos desenvolver e tornar mais fortes para o serviço de Deus. Se os cristãos cultivassem maior convivência entre si, falando do amor de Deus e das preciosas verdades da redenção, seu próprio coração seria abrandado ao mesmo tempo que levassem conforto uns aos outros. Devemos aprender diariamente de nosso Pai Celeste, buscando nova experiência de sua graça. Assim desejaremos falar acerca de seu amor, e nosso ânimo e fervor crescerão. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Se pensássemos em Deus ao menos tantas vezes quanto vemos suas demonstrações de cuidado por nós, poderíamos tê-lo sempre presente em nossa mente, alegrando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Falamos sobre as coisas temporais, porque nos interessamos por elas. Falamos em nossos amigos, porque nós os amamos, com eles partilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus, mais do que todos os nossos amigos terrestres. Deveria ser a coisa mais natural do mundo dar a Deus o primeiro lugar em nossos pensamentos, falar de sua bondade e de seu poder. Ao conceder-nos tão preciosos dons, não era vontade de Deus que eles ocupassem de tal forma nossa mente e coração que nada nos restasse para lhe dar. Os dons devem ser ao contrário, fazer-nos lembrar sempre dele, ligando-nos com os laços de amor e gratidão ao celeste benfeitor. Vivemos muito apegados à terra. Então ergamos o olhar para a porta aberta do santuário no céu, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, o qual pode, hoje e sempre, salvar os que estão a Deus, os que vão a Deus por meio dele. Hebreus capítulo 7, verso 25. Devemos louvar mais a Deus, pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Nossas orações não deviam se resumir só em pedir e receber.
Não pensemos sempre em nossas necessidades, sem nunca nos importar com os benefícios recebidos. Não oramos muito, mas somos ainda mais pobres em nossas ações de graças. Continuamente recebemos as misericórdias de Deus e, no entanto, quão pouco lhes expressamos nosso reconhecimento e o louvamos pelo que Ele tem feito por nós. O Senhor instruiu antigamente os israelitas, quando se reuniam para seus cultos, ali na presença do Eterno, o nosso Deus: vocês e suas famílias comerão da carne dos sacrifícios e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Deuteronômio capítulo 12, verso 7. Aquilo que fazemos para a glória de Deus deve ser feito com alegria, hinos de louvor e ações de graças, não com tristeza e aspecto sombrio. Nosso Deus é Pai misericordioso e amorável. Servi-lo não deve ser considerado um exercício cansativo e triste. Deve ser uma alegria adorar o Senhor e tomar parte em sua obra. Deus não quer que seus filhos, para quem ofereceu tão grande salvação, ajam como se ele fosse um patrão duro e exigente. Ao contrário, ele é o melhor amigo deles. Espera que, quando o adorem, possam estar com eles para os abençoar e confortar, enchendo-lhes o coração de alegria e amor. O Senhor deseja que seus filhos encontrem conforto em seu serviço, achando mais prazer do que fadiga em seu trabalho. Deseja que eles o busquem para lhes prestar adoração, levem consigo pensamentos preciosos acerca de seu cuidado e amor, podendo ser, desse modo, animados em todas as ocupações da vida diária e recebendo graça para lidar sincera e fielmente em todas as coisas. Precisamos nos reunir em torno da cruz. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações e conversas, de nossas mais gratas emoções. Devemos conservar em nossa mente todas as bênçãos que recebemos de Deus. E ao compreendermos o grande amor que Ele nos tem, iremos sentir-nos atraídos a confiar tudo às mãos que foram por nós cravadas na cruz. A alma pode subir para mais perto do céu nas asas do louvor. Deus é adorado com hinos e músicas nas cortes celestiais. Ao exprimir-lhe nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto que lhes é prestado pelas hortes celestes. Aquele que me traz ofertas de gratidão, esse me honra. Salmos capítulo 50, verso 23. Cheguemos, pois, com reverente alegria a nosso Criador, com ações de graça e voz de melodia. Isaías capítulo 51, verso 3. Um bom dia a todos. Graça e paz.